E aí, então, conseguiram resolver a avaliação diagnóstica? Quem conseguiu, beleza. Quem não conseguiu, continue tentando que uma hora você consegue. Ela é muito importante porque além de avaliar o que você já aprendeu ou não, também um treinamento para a avaliação final que vocês vão fazer depois do volume 7. Essa sim vai valer nota para ver quem vai passar de ano ou não, junto com a carga horária, que é composta pelas atividades dos PETs. Então, se você está atrasado, disfarce e põe tudo em dia, hein? Porque senão vai dar problema para você no final do ano. Agora eu trago para vocês as orientações para as 2 últimas semanas do PET volume 5. Bora lá, que a aula já vai começar! Olá, eu sou a Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e trago explicações sobre as atividades das 2 últimas semanas do PET volume 5 do 7º ano. Semana 3, unidade temática, análise linguística e semiótica, ou seja, os componentes da língua e a significação dessas palavras. Objeto de conhecimento, lexicomorfologia, ou seja, as palavras e a formação das palavras, morfossintaxe, as classes de palavras e a função que elas têm na frase. E fonoortografia, ou seja, a representação gráfica dos fonemas, a escrita correta das palavras. Habilidades. Resumidamente, nós vamos trabalhar derivação e formação de palavras. Então, vamos estudar palavras primitivas e derivadas, advérbios e locuções adverbiais, o sentido que cada advérbio tem na frase, conteúdo relacionado, que eu já expliquei, compreensão dos processos derivacionais de formação de palavras, uso adequado de prefixos e sufixos. Atividades. Atividade 1. Veja a explicação de palavras primitivas e derivadas. As palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de outra palavra já existente na língua. Exemplo, a palavra festa não vem de nenhuma outra palavra. Já as derivadas, entretanto, são aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua. Exemplo, a palavra pedreiro vem de pedra. Existem alguns processos de derivação de palavras. As mais simples, que são as abordadas aqui no PET, são as de prefixação, que é quando a gente acrescenta um prefixo a uma palavra primitiva, uma palavra já existente. Por exemplo, infeliz. Eu acrescentei o prefixo in, a palavra feliz. Temos também a sufixação, que é quando a gente acrescenta um sufixo a essa palavra já existente. Por exemplo, felicidade. Eu acrescentei o dade, a palavra feliz. Então, nós temos a prefixação, que é quando a gente acrescenta um prefixo, ou seja, um pedacinho no início da palavra, infeliz. E a sufixação, quando a gente acrescenta um sufixo, um pedacinho no final da palavra. Por exemplo, felicidade. Essas são as formas abordadas aqui nesse PET. Mas você pode dar uma olhada aqui no cardzinho e assistir a animação que eu fiz para entender um pouco mais sobre os processos de derivação de palavras. Leia as tirinhas e circule as palavras derivadas de cada uma delas. Ou seja, nós vamos ler essas tirinhas e em cada uma delas vai ter uma palavra que é derivada de outra. E nós vamos circular essas palavras, marcar essas palavras. Agora, registre na tabela as palavras derivadas encontradas em cada texto e a palavra da qual, está errado aqui, a palavra da qual cada uma se origina, isto é, a palavra primitiva. Então, nós vamos voltar aqui nas palavras que nós encontramos, nas tirinhas, e colocar aqui. Por exemplo, eu achei lá na tirinha fogueira. Então, eu ponho aqui fogueira. E de que palavra se originou fogueira? Será que veio de fogo?
Então, vamos achar lá e colocar aqui a palavra derivada que nós encontramos e aqui de que palavra ela se originou, ou seja, qual é a palavra primitiva dela. Número 3. O processo de derivação é importante para as línguas. Você imagina por quê? Um dos fatores importantes do processo de derivação é a economia linguística, ou seja, em vez de se criar novas palavras completamente diferentes, já usa-se as palavras que já existem, com uma base de significação pré-existente que os falantes da língua já conhecem. Então, aproveitando essas palavras já existentes, chamam-se novas palavras. Além disso, tem a questão também da identidade linguística, né? A língua, em cada região que ela é falada, vai adquirindo a sua personalidade, vai criando características próprias dos falantes daquela língua. Por exemplo, o português de Portugal tem várias palavras diferentes do português falado aqui no Brasil. Também devido a esse processo de derivação de palavras, que lá eles falam de um jeito, as palavras vão se derivando de uma forma diferente das que nós usamos aqui no Brasil. Então vai se criando uma identidade linguística, uma identidade do idioma falado em cada lugar, em cada país esse idioma é falado. Então, a importância é economia linguística, não se usar palavras totalmente novas, com significação totalmente nova, mas sim usar as que já existem para criar novas situações comunicativas, novos significados. E vai contribuir também para a identidade do idioma falado em cada país, em cada região. Atividade 2. Leia o texto e responda as questões. Um dia, uma menina estava sentada observando sua mãe lavar os pratos lá na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos que sobressaíam entre a sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou: "Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe?" A mãe respondeu: "Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou me faz triste, um de meus cabelos fica branco. Assim, vou ficando mais velha." A menina digeriu essa revelação por alguns instantes e logo disse: "Mãe, por que todos os cabelos de minha avó estão brancos?" Disponível no site da piadask.blogspot.com. Leia os trechos e indique as circunstâncias de cada um. Eles podem indicar tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação ou negação. Ou seja, essas palavras aqui, se vão indicar uma circunstância de tempo, modo, lugar, enfim, são advérbios. Nós vamos ver nesses trechos aqui o que é que cada advérbio desse representa. E o que é mesmo advérbio, você lembra? Advérbio é aquela palavra que modifica o verbo, modifica a ação, acrescenta a essa ação uma circunstância de tempo, modo, lugar, frequência, ou seja, como aquela ação é praticada, quando ela é praticada, com quantas vezes, com que frequência ela é praticada. Então, o advérbio vai acrescentar uma circunstância ao verbo. Veja bem, não vai completar a ação do verbo, não vai. Isso que faz é o complemento verbal. Ele não é complemento verbal, é um adicional. Letra A. Uma menina estava sentada observando a mãe lavar os pratos lá na cozinha. Este lá indica que tipo de circunstância? Será que é tempo? Está indicando quando ela lavou os pratos? Ou está indicando o modo como ela lavou os pratos? Ou está indicando onde ela estava lavando os pratos? Letra B. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos. E esse de repente indica o quê? Será que indica um lugar? Será que indica quando ela percebeu? O modo como ela percebeu? Letra C.
Assim, vou ficando mais velha. E esse mais, será que indica o quê? Indica lugar? Indica como? Indica quando? Indica o quanto? Letra D. A menina digeriu essa revelação por alguns instantes e logo disse. Quando que ela disse? Ou será que não indica quando? Será que indica como ela disse? Ou onde ela disse? Ou quando ela disse? Então, o que será que vai indicar esse advérbiozinho aqui? Número 3. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. A lenda da mandioca. Em épocas remotas, a filha de um poderoso cacique foi expulsa de sua tribo e foi viver em uma velha oca distante por ter engravidado misteriosamente. Parentes iam levar-lhe comida para seu sustento. Assim, a Índia viveu até dar à luz a uma linda menina muito branca, a qual chamou de Mami. A notícia do nascimento se espalhou por todas as aldeias e fez o grande chefe cacique esquecer as dores e rancores e cruzar os rios para ver sua filha. O novo avô se rendeu aos encantos da linda criança, a qual se tornou muito amada por todos. No entanto, ao completar 3 anos, Mani morreu de forma também misteriosa, sem nunca ter adoecido. A mãe ficou desolada e enterrou a filha dentro da oca onde vivia e sobre ela derramou seu pranto por horas. Mesmo com os olhos cansados e cheios de lágrima, ela viu brotar de lá uma planta que cresceu rápida e fresca. Todos vieram ver a planta miraculosa que mostrava raízes de cor marrom por fora e branca por dentro. Os índios provaram daquela raiz e deram-lhe o nome de manioca. Mani em homenagem à pequena índiazinha e oca por ter nascido dentro de uma oca. Hoje conhecemos essa planta pelo nome de mandioca. Disponível em angicoesuaslendas.blogspot.com.br. Número 1. O que há de inadequado no texto em relação à sua forma escrita? Vocês viram que eu tive até uma certa dificuldade para ler, porque realmente tem umas palavras aqui que estão, há muitas palavras, que estão escritas de forma incorreta. Por exemplo, eu vou explicar por quê. Talvez você nunca tenha... essa palavra aqui, engravidado. O que tem de errado com essa palavra? Engravidado? Perceberam que eu falei com M? O M tem um som que chamamos de bilabial, ou seja, os lábios encostam um no outro, nos dois lábios, bilabial. Diferente do N, que é linguodental, a língua fica entre os dentes. Então é por isso que nós só usamos o M antes de P e B, porque são também fonemas bilabiais. Tá vendo como é que P, B, M, M, P, B são fonemas bilabiais. Então, antes de P e B, nós usamos o M. Tenta falar tampa com N. Tampa. Não sai. Tampa. Ou vento. Vento com M. Vento. Não dá, né? Então, antes de P e B, nós usamos um fonema também bilabial, que é o M. Tampa. Tempo. Também. Se não for P e B, a gente tem que usar N, de neném, de nuvem, de ninguém, não de mamãe, melancia, manga, mamão. Então, por isso que engravidou não se escreve com M, se escreve com N. E assim também tem outras palavras com a escrita incorreta. Por exemplo, oca, de índio. Não é com H no começo, não tem H no começo.
O pronome lhe, deu-lhe, trouxeram-lhe, é com e não com i. Não levar-lhe. Tem outro também, acho que é chefe, que é com ch e está escrito com x. Bom, enfim, você vai encontrar todas essas palavras que estão escritas incorretamente e vão escrevê-las corretamente. Então, o que há de inadequado em relação à forma escrita é a própria ortografia, né? Orto é correta, grafia é escrita, então é escrita correta. Então, qual que é o problema de ortografia? Muitas palavras estão escritas de forma incorreta. Então, número 2, vocês vão marcar esses trechos que são inadequados. Número 3, agora reescreva o texto corrigindo os trechos inadequados. Então, você vai só reescrever os trechos inadequados? Não, você vai reescrever o texto inteiro, sem reclamar que ele é miudinho esse texto, né? Por favor. Então, vocês vão reescrever esse texto corrigindo os erros, corrigindo os trechos inadequados. Tudo quanto é palavra errada que você viu lá, você vai consertar aqui no número 3. Semana 4. Unidade temática, produção de textos. Objeto de conhecimento, textualização, se é produção de texto, né? Tendo em vista as condições de produção, as características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição, produção e edição de textos publicitários. Resumindo isso tudo, vocês vão produzir uma notícia ou um texto publicitário, né, como está aqui. De qualquer jeito? Não. Aqui, ó, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero em questão. Então, vocês vão produzir um texto de acordo com o que está sendo pedido. Se ele vai pedir uma notícia, você pode dar uma olhada aqui também de novo no card sobre notícia, tá? Você vai ver como se faz uma notícia, todo o elemento composicional da notícia, quais são as partes todas, e fazer um texto de acordo com a notícia. Atividades. Atividade 1. Leia as informações abaixo sobre o gênero notícia e faça o que for solicitado. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Esses textos geralmente são curtos e buscam objetividade no relato, ao mesmo tempo que querem conquistar o leitor. Um outro fator importante em um texto noticioso é o lead, também chamado no Brasil de cabeça, e é a abertura do texto da notícia ou da reportagem. A palavra é proveniente do inglês lead, que significa guiar, conduzir. Concentrado nos primeiros parágrafos do texto, o lead apresenta sucintamente o assunto ou destaca o fato essencial, o clímax da história. Está concentrado geralmente nos 2 primeiros parágrafos e responde às perguntas básicas: quem, o que, quando, onde, como e por quê, resumindo e situando o leitor quanto aos principais aspectos da notícia. Mediante esse contexto, a notícia trata sempre de algo acontecido na realidade. É importante relatar não só o fato, mas oferecer o máximo de dados possíveis para que ele prevaleça verdadeiro e a notícia confiável. Disponível em ple.uem.br. Agora que você conhece como a notícia se estrutura, escolha um dos temas abaixo para escrever uma notícia a respeito. Você vai escolher um desses temas aqui: vacina contra o coronavírus, o retorno do futebol ou shows em formato de drive-in. Não se preocupe que você não vai tirar do nada ideia para fazer isso aqui. No início, você poderia já dar uma pesquisada na internet a respeito sobre esses temas, né? Mas, no número 2, olha que vem, leia os textos a seguir sobre os temas acima para que sirva de inspiração para a sua notícia. Então, aqui nós já temos textos a respeito desses temas aqui para te inspirar um pouco. Texto 1.
Rússia diz que médicos são vacinados contra a Covid-19 em 2 semanas e rejeita preocupações com segurança. O país se tornou, na terça-feira 11, o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19. A comunidade internacional ainda tem receios quanto à imunização, entretanto, porque não foram publicados estudos científicos atestando a eficácia e a segurança dela. Quebrando um pouco a leitura, nós já vimos aqui, então, a manchete, o título secundário ou título auxiliar, e agora aqui deve ser a lead. Vamos continuar a leitura, então. A Rússia anunciou nesta quarta-feira 12 que o primeiro lote de sua vacina contra a Covid-19 está pronto para ser aplicado em alguns médicos em 2 semanas. O país também rejeitou as preocupações sem fundamento em relação à segurança do imunizante levantadas por alguns especialistas devido à rápida aprovação da vacina por Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, disse na terça-feira 11 que a Rússia havia se tornado o primeiro país a dar aprovação regulatória para a vacina contra a Covid-19 depois de menos de 2 meses de testes em humanos. A vacina ainda não concluiu os testes em estado avançado. Alguns cientistas temem que Moscou esteja colocando o prestígio nacional à frente da segurança. Disponível no site do G1. Texto 2. Novamente, olha, nós temos a manchete, o título secundário ou título auxiliar e aqui o lead, que deve ter o que aconteceu, quando aconteceu e com quem aconteceu. Então vamos lá. Brasileirão tem dezenas de casos de Covid-19 e retorno do futebol é criticado. Jogos são adiados na primeira rodada e CBF é obrigada a mudar o protocolo. O São Paulo viajou até Goiânia e entrou em campo no último domingo 9, mas não houve jogo. Horas antes da partida, dos 26 exames realizados em jogadores do Goiás, 10 testaram positivo para o coronavírus, sendo 8 titulares. Avisado momentos antes da partida, o clube do Centro-Oeste tentou o adiamento e não obteve posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A suspensão foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, faltando poucos minutos para o início do jogo. O jornalista Ubiratã Leal, da ESPN e Central 3, criticou a falta de ações para barrar o confronto. Só de existir uma discussão sobre a realização do jogo já foi uma vergonha. Deixar isso para 10 minutos antes do pontapé inicial é surreal. Era para se dar adiamento automático e o protocolo devia prever isso. Sem conversa. O também jornalista Walter Falseta publicou um texto no qual chama a atenção para a possibilidade de aumento de contágios caso a partida ocorresse. Como cerca de 200 pessoas são mobilizadas direta ou indiretamente para um jogo, todos poderiam ter sido infectados caso o jogo tivesse ocorrido. Se pensarmos nas famílias desses profissionais, 1.000 pessoas teriam corrido o risco de contrair a doença, alertou. Está disponível em redebrasilatual.com.br. Texto 3. Show Drive-In de Nando Reis em Santa Luzia, na Grande BH, é cancelado. A apresentação do músico seria no dia 22 de agosto. O artista Nando Reis teve seu show de drive-in cancelado no Mega Space, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A apresentação seria no dia 22 de agosto e fazia parte do Drive-In Festival, que também teria shows de Dub Dogs na sexta-feira 14 e Patati Patatá no sábado 15, todos cancelados. A produção do evento disse, sem entrar em detalhes, que o cancelamento ocorreu por razões alheias à vontade da produção e informou que todos os ingressos já adquiridos serão reembolsados. Os ingressos custaram R$ 120 por carro. Para ter o valor estornado, é necessário encaminhar um e-mail para reembolsodrivefestival@gmail.com
com o nome do titular do cartão usado na compra, nome do evento e o número do pedido. A produção do evento se colocou à disposição para mais esclarecimento pelas mensagens diretas em seu canal do Instagram. Disponível em redebrasilatual.com.br. Atividade 2. Agora é hora de criar a notícia sobre o tema que você escolheu. Não esqueça de toda a estrutura desse gênero textual. Perceba que, além do título, usa-se geralmente também um título auxiliar que complementa o título principal. O lead deve estar no início do texto e o corpo da notícia é geralmente curto. Reflita também sobre o seu público-alvo, para quem deseja redigir a notícia. Use criatividade e, se possível, pesquise mais a respeito do tema. Então, você vai produzir nessas linhas aqui abaixo a sua notícia. Lembrando que esse número 2 aqui era só para você ler os textos. Para que você leu esses textos? Para ter inspiração sobre qual tema você escolheu aqui. Você vai escolher esse tema e cada texto desse aqui, 1, 2 e 3, é a respeito de um desses temas. Você vai escolher, vai ler novamente esses textos e aqui nessa atividade 2, você vai produzir a sua notícia. Lembrando sempre de todos os componentes da notícia: manchete, título auxiliar, lead e o corpo da notícia curtinho. Porque se fosse estender muito mais, acaba virando uma reportagem, né? É só seguir os exemplos que tem ali. Você viu 3 exemplos. Opa, terminamos a semana 4. Bom, então essas foram as orientações para as semanas 3 e 4 do PET volume 5 do 7º ano. Se ainda ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no WhatsApp ou até mesmo acessar o vídeo de animação sobre os processos de derivação de palavras. No mais, não deixem de fazer a avaliação diagnóstica, que é muito importante, além de você avaliar você mesmo, né? Descobrir o que você aprendeu ou deixou de aprender até agora, você também vai treinar para a avaliação final, que vai ser feita após o PET volume 7. Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores, não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. No mais, continue em casa, mantenha-se seguro, lave sempre as mãos com água e sabão, se não tiver, passe álcool e gel. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo logo que sair o vídeo de correção dessas atividades. Até mais, até a próxima semana.